Aposto que muitos estão se perguntando: Wick, por que você zerou DMC3 antes do DMC1? Bom, vou te dizer o porquê. Eu decidi jogar na cronologia da história e sabemos que os eventos de DMC3 se passam antes do DMC1. Eu decidi ir conforme a história, foi mais uma escolha minha mesmo. Enfim, let's rock, baby. Poucos jogos marcaram tanto a transição do terror de sobrevivência para a ação estilizada quanto o Devil May Cry 1. Lançado em 2001 pela Capcom, esse título não apenas apresentou ao mundo Dante, o caçador de demônio mais estiloso dos videogames, como também deu início a um gênero novo, cheio de adrenalina e identidade própria, o Style Action Game, ou famoso Hack and Slash. A história por trás de Devil May Cry 1 é quase tão interessante quanto o próprio jogo. No final dos anos 90, a Capcom buscava renovar a franquia Resident Evil. O diretor Hideaki Kamiya recebeu a missão de criar um novo capítulo, que futuramente seria o Resident Evil 4. Também ainda quero falar sobre ele no canal. E cara, Resident Evil 4 tem muita coisa para destrinchar. No entanto, durante o desenvolvimento, algo inesperado aconteceu. Kamiya começou a abandonar o ritmo lento e tenso do Survival Horror e experimentar combates mais rápidos, acrobáticos e cinematográficos. O protagonista usava golpes de espada, pistolas e combos que simplesmente não se encaixavam no universo de Resident Evil. Creio que na era Resident Evil 4 ao 6 isso aí não ia mudar em nada, cara. Porque o que teve de coisa viajada, mano, não era mais Resident Evil mesmo. Mas ainda assim eu gosto. O resultado era algo ousado demais para continuar sendo um Resident Evil, então a Capcom tomou uma decisão rara, transformar aquele projeto em uma nova franquia. E assim nascia o Satanás Pode Chorar, Devil May Cry. Mas e Dante? Bem, ele também passou por várias mudanças. No início o protagonista se chamava Tony, e a ambientação era muito mais próxima de um Resident Evil. Só depois ele evoluiu para o caçador de demônios estiloso que conhecemos hoje, cabelo branco, casaco vermelho e uma personalidade cheia de sarcasmo. Agora você entende o porquê do Dante ter certa semelhança ao Leon. Kamiya descreveu Dante como um personagem que o jogador deveria admirar, alguém com quem até gostaria de tomar uma cerveja. Não era um herói sisudo ou apático, era alguém que enfrentava demônios sorrindo, fazendo piada e principalmente lutando com estilo. Esse espírito se tornou a essência da franquia. Enquanto muitos jogos de ação eram sobre sobreviver ou apenas derrotar inimigos, Devil May Cry queria se tornar algo diferente, mostrar poder, ousadia e atitude. A trama de Devil May Cry 1 pode parecer simples, mas ela cumpre bem o seu papel. Logo no início somos apresentados a Dante, dono de uma agência de caça-demônios. Ele recebe a visita de Trish, uma mulher misteriosa que em poucos segundos já mostra ter habilidades sobre-humanas. Trish conta que Mundus, o imperador do submundo, está prestes a retornar ao mundo dos humanos. É aquilo, só precisava de um motivo, não é? Dante decide ajudá-la, não apenas por causa da ameaça global, mas também por motivos pessoais. Mundus havia matado sua mãe anos atrás, e aquela era a oportunidade de vingança. A jornada leva Dante até uma ilha isolada, onde um enorme castelo esconde segredos, armadilhas e, claro, hordas de criaturas demoníacas. É nesse cenário que a trama se desenrola. E cara, como a ambientação desse jogo é tenebrosa em comparação aos que vieram depois. Eu sinceramente curti bastante, passa a sensação de terror de verdade. Claro, não é algo que, meu Deus, que susto, mas com certeza casa bem com o jogo. Eu joguei a versão HD Collection, então a melhorada gráfica é nítida, e com isso também dá pra ver o tanto de detalhe que tinha no jogo. E sério, é incrível pra mim até hoje isso. No caminho, Dante enfrenta chefes icônicos como Phantom, uma aranha escorpião colossal feita de magma, que é um saco, só dá pra bater nela de cima, afinal ela é feita de pedra. Não me diga. Griffon, uma águia demoníaca que insiste em aparecer várias vezes. Bem, é um pássaro barra pássaro, sei lá o que isso é. É o bicho mais chatinho que eu vi no jogo, mas vamos falar disso mais pra frente. Nightmare, uma criatura abstrata que parece saído diretamente de um pesadelo surreal e um tremendo de um pé no saco também. É só isso? Bem, vamos falar dessas criaturas, porque senão que outra hora eu teria pra falar delas, não é? Phantom é um aracnídeo colossal, tão gigantesco quanto um elefante e coberto por uma concha mais dura que a rocha. O exoesqueleto é de cor cinza e coberto por intricados padrões vermelhos. Através das lacunas, o corpo derretido de Phantom é visível. Seu sangue é magma líquido e a criatura muitas vezes deixa um rastro de fogo atrás enquanto caminha. A cabeça tem 6 olhos distintos, que normalmente são azuis profundos, mas ficam vermelhos quando a cauda da criatura é desenrolada. Esqueceu que ele é um escorpião também? Ele tem uma longa cauda, semelhante a de um escorpião, com um ferrão enrolado no topo do abdômen, e enormes membros anteriores em forma de clava que ele usa para atacar seus inimigos. Seus poderes mágicos são baseados em fogo e estão principalmente relacionados ao controle das bolas de fogo ou de magma. Apesar de ser chamado de homem, em uma das entradas do arquivo, ele também parece ser capaz de se reproduzir de alguma forma, já que o Dante encontra várias aranhazinhas no chão. O Phantom é descrito como um dos generais do mais alto escalão de Mundus. Já o Griffon é o mais velho e leal dos servos de Mundus, mesmo que suas habilidades de combate estejam desatualizadas e enferrujadas, e mesmo que ele saiba que suas chances contra Dante são pequenas, ele ainda está disposto a lutar com ele por lealdades a Mundus. Agora entendi o que ele é. E temos o Nightmare, em sua forma mais básica, uma piscina bizarra de lodo verde mono, no qual
placas de material demoníaco e vários crânios estão parcialmente submersos. Quando ele é forçado a entrar em seu modo de combate, ele forma seu revestimento em casco cinza, semelhante a uma lesma, coberto de runas demoníacas com várias estruturas, semelhante a tubos de escape subindo pelas laterais. Nesta forma, Nightmare é efetivamente um tanque vivo, mas um dos pontos mais impactantes da narrativa é o confronto contra Nelo Anjo, um cavaleiro negro que se revela mais tarde como o irmão gêmeo de Dante, o Virgil. No mangá de Devil May Cry é contado esses eventos de como o Virgil se ferrou bonito depois do pós-crédito do DMC3. No final, Dante enfrenta mundos em uma batalha épica que mistura ação terrestre e até momentos de combate aéreo, algo impressionante pra época. Ao lado de Trish, ele consegue derrotar o inimigo, encerrando a trama em um tom de triunfo, mas também com um certo peso emocional. O peso emocional, você me diz? Bem, olhem. Eu acho que ninguém se emociona depois dessa cena. Mano, não dá. Eu ri demais dessa parte que ele chora. Falando de mundos, esse sim é o imponente mundo. E não aquele do spin-off que, mano, não passa nenhuma imponência. Quem é Mundus? Vamos falar dele um pouco. Mundus é conhecido como o Príncipe das Trevas. Ele é um príncipe demônio que governou o submundo há 2000 anos, derrubando o governante anterior do mundo demoníaco e ameaçando o mundo humano. Algum tempo depois de conquistar o trono, o governo de Mundus foi desafiado pelo deus demônio Argosax. E seguiu-se uma grande guerra que dividiu o submundo em dois lados. Ao tentar assumir o controle do mundo humano, o espadachim demônio Esparda, seu braço direito na época, se rebelou e derrotou ele e seus exércitos, selando ele em um cofre na Ilha Mallet. E que design de boss, hein? Para mim, Mundus passa toda a imponência de um imperador demoníaco, com um toque angelical, que não passa de mentira. Visualmente ele parece um deus, ele propositalmente se faz parecer divino. Então levamos isso a sério, tornando sua silhueta divina e majestosa. Já a segunda forma, em Ruínas, tem como objetivo mostrar o quão lamentável ele é. A história é direta, quase minimalista, não há diálogos longos, não há plot twists milaborantes, mas isso não é um defeito, tá? Para um jogo de 2001, ela foi certeira, simples o suficiente para não atrapalhar o ritmo, mas envolvente o bastante para criar momentos memoráveis. É como um filme de ação B-movie, que não precisa ser profundo para ser divertido, típico da época do PS2, né? Tá, falamos da história, falamos dos personagens, dos bosses, agora o que a gente quer saber é como é a gameplay. Primeiro, temos o sistema de combate. Pela primeira vez, um jogo não se limitava a medir a eficiência do jogador, mas também o seu estilo. A cada luta, você recebia uma nota de desempenho baseada na variedade dos golpes, na criatividade dos combos e enquanto você conseguia evitar de danos. Coisa que você não vai conseguir na sua primeira jogada, pois o Dante é lento para uma desgrama nesse jogo. O primeiro DMC, ele não tem a pegada dos outros DMC, pois ele é o mais próximo de um Resident Evil da vida. O Dante anda parecendo que tá em câmera lenta e seus golpes também são bem lentos em comparação aos outros. Tipo, se você tomar uma porrada, para o Dante se recuperar, ele leva um tempo muito grande, fazendo com que você apanhe mais e mais. Você não só precisava derrotar os inimigos, mas precisava fazê-los com classe, afinal temos um contador de estilo. A espada Alastor permitia ataques rápidos e acrobáticos, mas seu dano em comparação às outras armas, olha, eu não sei vocês, mas eu senti que ela é fraca, mesmo com vários golpes. E juntando isso com a lentidão do Dante, fazer vários combos fica meio difícil. E aí tínhamos as manoplas Ifrit, que traziam vários golpes poderosos de fogo. Você pode fazer golpes rápidos quanto fazer golpes carregados, mas ela te dá abertura para você tomar um porradão facilmente. Também é aí que entram as armas de fogo. Diferente dos outros jogos em que a arma de fogo é mais para segurar o combo do que realmente dar dano, aqui no DMC1 elas são diferentes, vão ser de fato suas aliadas. As pistolas dão um dano considerável, até matando alguns inimigos. A escopeta aqui mata a maioria dos inimigos do jogo, com um tiro ou mais, e joga eles pra longe também. Tem a lança-granadas, eu mal usei no jogo, pois senti que ela demora bastante. Tipo, entre um tiro e outro, demora bastante, fazendo você apanhar. Eu sei que tem o lance de cancelar a animação, mas ainda assim não gosto muito dela não. Temos uma espécie de metralhadora que funciona em partes aquáticas. Esse é o único DMC que você vai ver isso. E temos a Nightmare, que os tiros são em troca de Devil Trigger. Usei bem pouco ela também. Outro destaque é o Devil Trigger. Esse modo especial transformava Dante em uma versão demoníaca, com poderes amplificados e recuperação de vida. Ativar o Devil Trigger no momento certo pode virar o jogo em batalhas mais difíceis. Bom, vamos falar um pouco da história da Alastor e da Manoplas Ifrit. Alastor, a espada trovão e o espírito relâmpago, ele só pode ser empunhado pelo escolhido, que pode conquistá-lo. Inclusive, a gente só vê o real poder da espada Force Edge, que é a espada de Esparda, no final do jogo, e ela é boa pra cacete, viu? Ela é capaz de conceder ao seu possuidor velocidade de um relâmpago e voar. Ifrit
são manoplas de braços demoníacas. A arma carrega o espírito de um demônio elemental do fogo, e seus ataques são carregados com o fogo do inferno, muito mais intenso do que qualquer fonte natural de chama. Como Alast, Ifrit só pode ser empunhado por alguém forte o suficiente para resistir à sua natureza demoníaca. Enfim, é claro que nem tudo é perfeito. A câmera herdada dos jogos de Survival Horror frequentemente atrapalha. Em alguns momentos, a ação acontecia fora do enquadramento, tornando o combate confuso. E foi a causa de eu morrer tanto para o Griff, pois ele voava tão alto que saía da câmera do jogo. E aí, simplesmente não estava mais contabilizando o dano, causando mais frustração do que tudo. Além disso, o design de fases, embora atmosféricos e incrível, pode ser repetitivo, com corredores semelhantes e inimigos que retornavam várias vezes e meio que sem motivo, afinal eles mal davam orbs. Quanto à dificuldade, Devil May Cry 1 não pega leve. Olha, eu vou dizer, a maior parte da dificuldade do DMC1 vem mais da lentidão do Dante do que qualquer outra coisa, mas não me entenda mal. Não só isso que traz dificuldade ao jogo, só estou dizendo que parte dessa dificuldade vem disso também. É um jogo desafiador que exige aprendizado, memorização de padrões e paciência. Para jogadores de hoje em dia, acostumados a sistemas mais acessíveis, ele pode parecer bem punitivo. Mas é aquilo também, procurar facilidade em DMC só se você jogar com cheat. Devil May Cry 1 mergulha no gótico, castelos imensos, estátuas de anjos e demônios, corredores iluminados por tocha. Tudo contribui para criar um clima sombrio e grandioso. E se você jogar HD Collection, você vai ver o quão bonito fica. A trilha sonora também merece destaque. Durante a exploração, temos músicas tensas e atmosféricas, mas assim que a luta começa, então o rock pesado com guitarras e batidas rápidas vem aumentando a adrenalina. Essa alternância entre suspense e explosão sonora cria um ritmo bom. O impacto de Devil May Cry 1 foi imediato. Ele não só vendeu bem, como também conquistou a crítica. Muitos jornalistas da época elogiaram a inovação no sistema de combate e a atmosfera única. Mas ainda mais importante, ele iniciou um gênero chamado Style Action Games, ou Hack and Slash, que influenciou diretamente jogos como Ninja Gaiden Black, Bayonetta e até God of War. Sem Devil May Cry, provavelmente esses títulos teriam sido muito diferentes. E dentro da própria Capcom, o jogo se tornou uma franquia de prestígio. Mesmo com altos e baixos nos títulos seguintes, Dante continuou sendo um ícone, e a série sobreviveu até hoje, com Devil May Cry 5 sendo considerado um dos melhores jogos de ação da geração. Falando em DMC5, pessoal, vai demorar até eu chegar no 5, pois no máximo meu PC roda até o DMC4. Digamos que ele é um positivo amarelo, e por isso que eu gravo e edito pelo celular, pois nem isso ele aguenta direito. Mesmo que com 4 GB de RAM não dá pra fazer muita coisa, fora a travação que fica, né? Isso me lembra quando eu já tive PC de 2 núcleos e 2 GB de RAM, mano. Fazia milagre aquilo ali. Pois é. Algumas curiosidades deixam esse jogo ainda mais interessante. Por exemplo, sabia que o nome original poderia ter sido Carnival? Felizmente foi descartado. Outra curiosidade é que muitos efeitos sonoros vieram diretamente do Resident Evil, já que o jogo nasceu de um projeto cancelado da série. Também vale destacar que o protagonista Dante recebeu esse nome em homenagem a um poeteiro italiano, Dante Alighieri. Ele é autor da Divina Comédia. Isso reforça a ligação do jogo com os temas infernais e demoníacos. Devil May Cry 1 é um jogo que merece ser lembrado, não apenas como o início de uma franquia, mas como uma revolução no design de jogos de ação. É verdade que a câmera atrapalha, que algumas fases são repetitivas e que a dificuldade pode ser frustrante, mas nada disso apaga seus méritos. O combate é viciante, a atmosfera é única, a trilha sonora é memorável e Dante é simplesmente um dos protagonistas mais carismáticos da história dos videogames. Um clássico que, mesmo com algumas rugas do tempo, continua impressionando até hoje. E se você gostou, se inscreve no canal, o cara da banana tá passando, deixa um like, comente. Eu sou o Rick, até a próxima.